Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje e também ter vocês aqui comigo. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos aprender juntos todos os códigos da programação de centro de usinagem, todos os códigos GIR. Nós estamos levando em base o estudo do comando FANUC. É isso mesmo. Mas uma dica que é muito importante antes de você sair fora desse vídeo ou de você pensar que não se aplica a você, o comando FANUC é um comando que está dentro das normas internacionais de padronização e isso significa que a maioria desses códigos aqui são utilizados em todos os fabricantes aí de máquinas CNC, independente do comando que seja. A maioria deles são aplicados às demais máquinas CNC. Bom, dito isso, eu gostaria de pedir vocês para você deixar seu like. Não custa nada, mas é uma forma aqui de você incentivar e de você mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante, que ele pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, que ele pode ajudar outras pessoas, que está trazendo alguma informação de importância. Então eu gostaria também de pedir para você compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com seus colegas aí de trabalho, que não conhece ou que está buscando aí, tem dificuldade, está estudando, mas está com alguma dúvida. Então pode sanar essa dúvida aqui no canal. Então, por favor, se inscreva, compartilhe com seus amigos e deixe seu like aí, esse joinha aí, para ajudar o canal, tá ok? Bom, então vamos lá. Primeiro, nós entramos nos 4 primeiros códigos G, que são, na minha opinião, um dos mais importantes, que são os códigos de posicionamento. É isso mesmo. Então, nós vamos começar aqui pelo código G0. Bom, no inglês, se você esquecer que aqui é o 0 e ler aqui como O, seria go, né? Que é ir, é um movimento. Então é justamente isso que acontece dentro da programação CNC. É um deslocamento. É um código para movimento. Então o G seria go, movimentar. Seja esse movimento físico na máquina, né, um movimento dos eixos, ou um movimento lógico, tá ok? Que é buscar uma informação dentro do código. Ou seja, o código G que nós informamos para a máquina, ele tem um comando para um eixo, para velocidade, que está informado dentro daquele local. Tá ok? Então ele é um código que, por dentro daquele código, tem toda uma informação estruturada. Tá ok? Então, pensa sempre assim, como movimento, go, movimentar. Então, o primeiro G0, que seria o go, é o deslocamento rápido, ou seja, é você acrescentar ali os eixos que você desejar. Ele vai assumir a máxima coordenada de velocidade dos eixos que a máquina possuir. Então, grande parte das máquinas possui capacidade em torno de 30 metros por minuto. Então, por segundo, dá o equivalente a 500 milímetros por segundo. Então, é G0. Quando você colocar G0, exemplo, G0, X0, Y0, essa máquina vai se movimentar para o eixo X, coordenada 0, e no eixo Y, coordenada 0, na velocidade máquina que os eixos suportarem, que a máquina tiver capacidade. Perfeito? Próximo código é o código G1. Go 1 vai para o movimento, você faz um movimento lógico, vai buscar qual a informação que está dentro do G1, que é interpolação linear com um avanço programado. Então essa máquina agora vai se movimentar, mas você vai determinar a velocidade de deslocamento de um ponto a outro. Exemplo, G1, X10 e o Y0, ou Z0, se for para a torre. Tá ok? Ou acrescentar qualquer eixo ali que você desejar. Então, porém, que diferente do G1, você tem que informar a velocidade de deslocamento dessa máquina. Por exemplo, um F aqui de 200 metros por minuto. Só um exemplo, tá ok? Vou apagar aqui para não atrapalhar a outra coordenada. Então você tem que colocar um F, informar a velocidade de deslocamento. Próximo código, G2, interpolação circular
em sentido horário. É só você lembrar do relógio. Sentido, né, no seu sentido, horas, sentido horário, G2, e anti-horário, contrário ao movimento dos ponteiros do relógio, G3. Perfeito? Então, quando você deseja fazer uma coordenada circular, um raio, que você tem que ter ali uma quebra de canto com um raio, você tem que fazer, por exemplo, uma esfera, um movimento esférico. Então, esse movimento circular, G2, horário, e G3, anti-horário. G2, no sentido das horas, e G3, anti-horário. A diferença deles por G2, você informa a coordenada final, semelhante ao G1, mas acrescentar a letra R informando o valor do raio. Por exemplo, R10. Bem simples também. Ok? G4. Entra também dentro do mesmo grupo de deslocamento. Porém, na verdade, é uma interrupção do deslocamento programada. O G4 é um tempo de espera, um tempo de parada. Quando você utiliza isso? Por exemplo, no torno, você tem uma peça de 200 milímetros de diâmetro. Então ela vem aprofundando e faz o movimento por volta. Então para cada volta ela aprofunda, por exemplo, 2 décimos. Então a cada volta, 2 décimos ela está aprofundando. Um exemplo. Quando ela chegou na coordenada de 200, ela já retornaria para a próxima coordenada, ou deslocaria para a próxima coordenada. Quando você manda ela esperar, então, às vezes não deu tempo de dar uma volta completa e deixar toda a superfície ali cilíndrica, né? De forma circular. E, na verdade, ela fez tipo como se fosse uma espiral. Mas aí ela fica aguardando ali por um tempo. Então ela regulariza toda a superfície, o diâmetro vai estar com todas a coordenada igual. Por exemplo, um x de 200, ele chegou no x de 200, deu 2, 3 voltas ali, regularizou, saiu. É isso que é o tempo de parada, tempo de espera. Outra coisa também é broca, tá lá fazendo um movimento de furação, né? Mais ou menos seria isso aqui, E quando ela chegou no final, já chegou na coordenada e saiu. Se não tiver um tempo de espera, ela não regulariza ali o fundo, não terminou, ela não deu volta suficiente para retirar todo o material. Tá ok? Então esse é o nosso tempo de espera, é o nosso G4. Tá ok? Ele interrompe o G1, o G0, geralmente o G1, o G2, ou o G3 também, qualquer coordenada, por um determinado período de tempo, ou voltas também, tá ok? Você pode colocar isso em segundo, em voltas, em milésimos de segundo, existe essa possibilidade. G10, nós temos entrada de dados. Entrada de dados é habilitar, por exemplo, quando um programador, ele deseja que os programas estejam trancados, ele cancela a entrada de dados. Então, só alguns dados sensíveis que a máquina vai permitir. Não vai permitir a edição de programa, ou que é, na verdade, aquela chavinha que habilita a edição ou a não edição. Então, algumas máquinas não têm a chavinha, você pode utilizar a entrada ou cancelar a entrada de dados. Perfeito? Então, nós temos aqui G15 e G16, coordenadas polares. Eu até fiz um vídeo recente a respeito disso, que é quando nós vamos, por exemplo, fazer furação, né, de, por exemplo, angular. Então você informa o raio e informa qual o ângulo de furação, ao invés de você ter que fazer todo aquele cálculo para encontrar qual que é o valor em x e qual que é o valor em y, você informa apenas o raio e o ângulo de furação. Seria um exemplo desse aqui, o G16, aí você vai colocar lá G0, por exemplo, coordenada de localização do furo. O X vai ser o raio, por exemplo, X de 50, e o ângulo vai ser o Y, o valor angular. Então, o Y não vai se tornar X mais, ele vai alterar para ângulo. Então, você informa qual que é o ângulo de rotação. Tá ok? Bom, e o G15 cancela as coordenadas polares. Tá ok? Ele cancelou, então se você não cancelar, é uma função modal, ela permanece ativa. Isso vale para o G0, vale para o G1, vale para o G2, vale para o G3. O
o G10 também, G11, se você colocar eles lá enquanto você não cancelar, fica ativo, perfeito? G16, coordenadas polares, fica ativo também. Então toda coordenada que você vai lançar, ele vai entender ali uma coordenada como o raio e outra coordenada como a informação angular daquela coordenada. Então você tem que cancelar. G15 cancela a coordenada polar. Bom, aí nós entramos aqui no G17, 18, 19, que é relacionado ao plano de trabalho. Vou explicar para vocês aqui. Naturalmente, se você já está habilitado na máquina, se você fizer um raio, uma informação, informar lá G2, X tanto, Y tanto, e raio de 10, por exemplo, ele vai entender que ele vai fazer um raio no eixo X e Y simultâneo. Então vai fazer um movimento simultâneo circular do eixo X para o eixo Y. O G18, já se você pedir para fazer um raio, ele vai fazer esse raio dessa forma aqui, ó, no eixo X e no eixo Z, que seria um raio de profundidade, né, para trabalhando em plano 3D, tá ok? E o G19, YZ, né, esse movimento aqui, tá ok? Então, se você fazer um raio em G17, olhando da máquina, da mesa, de cima para a mesa, esse movimento. G18, X e Z, X e Z, né, movimento X e Z, e G19, Y e Z. Então, mais o comum de nós utilizarmos é o G17. Mas, dependendo do tipo de peça ou tipo de operação que você vai executar, você pode utilizar qualquer um dos dois ali, tá ok? Os mais importantes agora, esse grupo aqui, ó, do G21, do G17 ao G21, são chamadas de códigos de preparação. Você está informando para a máquina quais são os tipos de coordenada aí que você está utilizando, informando aí o plano de trabalho. Então, geralmente essas informações estão relacionadas ao cabeçalho, né, do seu programa, tá ok? Então aqui, ó, G20, unidade de medida em polegada. O sistema que você está utilizando é o sistema imperial, o sistema inglês. Então, se você colocar lá X1, não vai ser 1 milímetro, vai ser 25,4. Então, muita atenção nisso aqui. Muita atenção, principalmente de máquinas construídas nos Estados Unidos e na Inglaterra. Geralmente estão com esse comando aqui habilitado. Eu não vou saber o código aqui agora, mas você pode habilitar dentro da macro lá, da máquina, né, dos parâmetros dela, e escolher um dos dois. Então ele já vai estar ativo, ou milímetro ou polegada. O comando geralmente RAS, tem que pedir para habilitar, ou você mesmo fazer essa habilitação, tá ok? Então muita atenção. Então é sempre necessário você colocar lá no início do programa lá qual que é a unidade de medida que você está utilizando. Por exemplo, lá você vai colocar G21 milímetro. Pronto, já todas as coordenadas ali que tiver vai estar em milímetro. G90, todas coordenadas absoluto. G17, plano de trabalho X e Y. Então você já informa no cabeçalho relacionado à segurança, entendeu? Não deixe de colocar, de fazer o cabeçalho. G20, então, nós temos polegada e G21 em milímetro. G28, retorno à referência. Eu utilizo muito isso no torno. É um comando que você vai utilizar para, independente do ponto que você estiver, você informa, por exemplo, G28, X0, Y0, Z0, ele retorna a referência. Então ele se afasta do ponto que ele está e volta até o ponto que está a referência dos eixos da máquina, onde está o zero máquina, seja ele em X, Y ou Z, tá ok? E próximo código G40. Esses aqui também já é de grande importância. Se você esquecer ou colocar eles errado, sua peça vai estar totalmente errada. Então, G40, sem compensação da ferramenta, muito utilizado para coordenada para broca, furação ou para algum tipo de interpolação circular, que você não necessariamente, você vai previamente
previamente você irá calcular qual que é a sua distância, porque você vai estar enviando a sua coordenada pelo centro da ferramenta. Isso vale tanto para torno quanto para fresa. Então, G41, compensação à esquerda do perfil. Minha mão é o perfil, à esquerda do perfil G41. Minha mão é o perfil agora, à direita G42. Então, ela afasta o valor do raio, por exemplo, aqui, imaginamos que essa aqui seja uma ferramenta de 25 milímetros, ela vai afastar 12,5 milímetros, correto? Se tem uma ferramenta de 10, ela afasta 5, que é o valor do raio. Se ela mandasse pelo raio, ela tiraria 5 milímetros a mais ou a menos nesse material. Perfeito? Se for interno ou externo. Então, quando você habilita a compensação do raio da ferramenta, você desloca o mesmo, tanto para externamente quanto para internamente. Perfeito? G43, aí para centro de usinagem também. G43, nós temos a compensação do comprimento da ferramenta. Todas as coordenadas, necessariamente, antes de você habilitar o G43, ele está pelo topo do eixo árvore, né? Também chamado de nariz do eixo árvore, que é o ponto máximo ali do eixo árvore. Okay? Tirando aquela chavetinha, aquele ponto. Então, as coordenadas estão por ali. Então, o zero está por aquele ponto. Então, quando você informa o G43, que ativa a compensação do comprimento no sentido positivo, você informa qual que é o valor, qual que é a distância que está do eixo do nariz, né, do ponto máximo do eixo árvore, até a ponta lá do inserto ou a ponta da ferramenta. Perfeito? G44, compensação no comprimento negativo. Aí eu nunca utilizei ferramentas assim, né, mas existe essa opção também para você compensar negativamente também. Tá ok? E G49, você cancela ambos os dois, tá ok? Uma outra forma de cancelar essa coordenada seria habilitando uma outra. Por exemplo, o G43 ali, H1D1, ou seja, ele está chamando o corretor de altura 1 e o corretor de raio 1 também, tá ok? Mas quando você chama um outro corretor, por exemplo, G43, H2D2, você cancela o corretor anterior, tá ok? Ou você G49 e a coordenada volta a valer pelo nariz ali do eixo árvore, tá ok? Ou também você pode utilizar, por exemplo, o H0, que é tirando um valor de correção. Então o H0 não tem nada informado, cancela, tá ok? Então G43, compensação, sentido positivo. G44, sentido negativo. G49, cancela. Muito importante é também quando nós utilizamos aquelas ferramentas do tipo trocoidal, que é aquelas ferramentas esféricas, tá ok? E também as ferramentas de esférica comum, festa de topo. Nós informamos o valor do raio negativamente para ela fazer a compensação de forma correta, tá ok? Última aula nossa foi esse aqui, ó, G50.1, nós cancelamos o espelhamento e G51.1 é o espelhamento de coordenadas. Então, quando você rotaciona as suas coordenadas, todas as suas coordenadas, transversalmente ou longitudinalmente, no eixo X ou no eixo Y. Então você tem a opção, por exemplo, de programar um perfil e quer espelhar aquela coordenada, lançar ela no sentido contrário, você, sem precisar digitar tudo de novo, você pode habilitar aí o espelhamento de coordenada mais o eixo desejado. G51.1 informa qual que é o eixo, qual que é a coordenada de rotação, que é, por exemplo, G51.1, X0. X é o eixo que você vai espelhar e o 0 a coordenada de rotação, tá ok? Por exemplo, aqui é o 0, então ele rotaciona a coordenada para o outro lado, tá ok? Sem precisar alterar, por exemplo, se você estiver utilizando o G41 ou G42, ele vai fazer toda essa troca para você. G52, sistema de coordenada local. Eu chamo isso ali, ele também no Siemens, ele é chamado de função de transformação, que é aquele famoso ATRANS, que é uma função
de posicionamento aditivo, ou seja, você tem seu zeramento já previamente programado, por exemplo, o G54, e você vai acionar ali, por exemplo, uma coordenada de distância em relação à sua origem anterior. Por exemplo, G52, x de 100, ela vai deslocar a sua coordenada 100 milímetros. Ele é o deslocamento de coordenadas aditivo, do sistema de coordenada aditivo. Então, todas as suas coordenadas vai ser deslocadas 100 milímetros, tá ok? Muito utilizável aí também. G53, nós temos aqui, ó, o sistema de coordenadas da máquina, que é nada mais que o zero máquina. Então, quando você habilita o G53, que já está previamente acionado antes de você digitar o programa, todas as coordenadas vai estar... a máquina... Vamos pensar aqui. A máquina tem que ter uma referência de espaço. Então, a referência dela, quando você não chama nenhuma coordenada, é ela usar a coordenada máquina, que é o sistema onde que ela toca no fim de curso e ali se torna o zero dela. Ok? É o zero máquina. Então, o G53 leva em consideração, quando você falar zero, vai ser o zero onde ela toca no fim de curso, no eixo Z, no X ou no Y. Perfeito? Que é o nosso sistema de coordenadas da máquina, G53. E o G54, 55, 56, G59 são o sistema de coordenada usuário. E também nós temos, a partir daí, o G54.1 até ponto 48. Então você tem G54.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, até 48. Que também são o nosso zero peça, que é o zero usuário, que você determina onde que você quer utilizar. Então seria 48 zero peças no G54.1 com mais 5. Então, algo mais ou menos em torno, se eu não tiver feito o cálculo errado, 53 pontos que você pode definir como seu zero peça dentro da máquina. Então, por exemplo, numa mesma peça você tiver que fazer 53 preset, 53 zeramento ali, zero peça, é muita coisa. Então a máquina te dá uma condição, talvez de você ter uma peça lá muito detalhada lá, de você fazer vários zeramentos ali para facilitar a sua vida aí durante a programação e operação também. G65, nós temos a chamada de macro. Macro, muito importante. É um nível além da programação manual. Essa programação aqui, nós dizemos que a programação manual é a programação básica. Através de todos esses códigos aqui, nós fabricamos diversos tipos de perfil, seja para torno, para ser de usinagem. Então, você consegue fazer muitos perfis utilizando esse código. Mas há perfis que você consegue programar manualmente, que é um nível avançado de programação, que são as macros, que você, por exemplo, um ciclo fixo é uma macro que foi criada pelo fabricante. Mas você também pode criar a sua macro, bem como criar os seus códigos. Você pode fazer isso. A máquina tem essa possibilidade. Então, ao invés de você trabalhar, você vai botar a máquina para fazer isso. Essa máquina pode fazer adição, subtração, ela pode fazer cálculos matemáticos, cálculos de repetição, ela pode fazer funções de repetição de programa, qualquer tipo que você desejar. Então, nesse tipo de programação aqui, que é a macro, o limite é a sua imaginação. Então, o que você conseguir informar para a máquina, seja matematicamente ou qualquer tipo de fórmula, a máquina vai substituir. Ao invés de você calcular, ela faz esse cálculo para você, seja de programação, de perfil, qualquer tipo de coisa, repetição. Então, o G65, nós temos a chamada de macro. Macro comum, que você cria. Você vai informar quais que são os seus argumentos. Por exemplo, variável 1, e você determina o que é a variável 1. E nós temos também a G66, que é a chamada de macro modal, ou seja, já existe um código específico para cada tipo de função. Por exemplo, o argumento A se é a variável 1, o argumento B, depois mais para frente nós vamos ver isso a fundo, tá ok? Somente para explicação.
Então, macro modal. Modal é porque já tem uns códigos pré-definidos lá. E ele pode ser substituído dentro da programação da máquina, tá ok? E G67 nós cancelamos esse tipo de chamada de programa, tá ok? Perfeito. E também nós temos as macros locais, que é aquela que não é necessário chamar um X35. Você cria uma macro ali dentro do seu próprio programa que só vale para aquele programa, ela não faz alteração dentro do sistema da máquina, perfeito? G68, nós temos a rotação de coordenadas. Rotação de coordenada é diferente de coordenada polar. Coordenada polar, nós informamos uma coordenada de posicionamento angular, perfeito? Angular, você informa o valor do raio e informa também o ângulo. Agora, a rotação de coordenadas é quando você faz, por exemplo, um perfil e depois você replica aqueles perfis, em vários ângulos diferentes. Então você rotaciona você aproveita uma programação e rotaciona ela em ângulos diferentes, perfeito? E G69 nós cancelamos a rotação. G73 até o G89 nós entramos no nossos ciclos fixos, que é macro, que é um nível de programação avançada. Só que, porém, essas macros foram criadas previamente pelo fabricante. Elas já estão disponíveis em todas as máquinas, são ciclos fixos. Nós temos, por exemplo, no torno, temos ciclo de torneamento, nós temos ciclo de desbaste, ciclo de rosca, ciclo de canais, ciclo de faceamento, tal, etc. Bom, agora no centro de usinagem nós temos geralmente mais relacionados a ciclos, não a perfil, mas a furação, a rosqueamento, ciclos mandrilhamento, então ciclos mais simples, vamos dizer assim. Fora disso aí, você tem que criar fazendo suas próprias máquinas. Perfeito? Então, vamos lá aqui então. Primeiro, nós temos aqui o G73, que é o ciclo de furação com quebra-cavaco, que é aquele ciclo de furação que vai ter aquela parada, tá ok? Bom, o G74, ciclo de rosqueamento, utilizando macho para rosca esquerda. Muita atenção relacionada a esse aqui, ó. G76, nós temos um ciclo de mandrilhamento fino, tá ok? E esse aqui tem um retorno, ele tem um afastamento para retornar, ele tem um afastamento no centro dele, tá ok? Ó, G80, nós cancelamos todos os ciclos, seja qualquer um desses aqui que for, porque toda coordenada que você informar, depois de fazer um ciclo, por exemplo, o ciclo G76, ciclo de furação, toda coordenada que você colocar lá embaixo do ciclo, X0, Y0, ele vai fazer um furo. Se você colocar lá X20 e Y50, vai fazer outro furo. Então você tem que cancelar os ciclos, entendeu? G81, nós temos um ciclo de furação contínuo, que é aquele ciclo simples, né? Ciclo de furação simples. Nós temos G82, ciclo de furação com the wheel, que é aquela parada lá no fundo do programa. Lembra do G4? Eu até coloquei aqui para vocês verem aqui, ó, furação com G4. Ele faz a furação e tem um tempo de parada lá no final da coordenada de profundidade. G83, nós temos o famoso ciclo de furação pica-pau, que é aquele com descarga de cavaco, que ele aprofunda, volta um pouquinho para sair, quebrar o cavaco e aprofunda novamente, tá ok? Tem com descarga e sem descarga, tá ok? Esse aqui, ó, o primeiro aqui, é somente o quebra-cavaco. Ele para e inicia novamente. E esse daqui é o com retorno, tá ok? G84, nós temos um ciclo de rosqueamento com macho, né? À direita, que é o comum de se utilizar. O mais, na verdade comum não, porque o mais utilizado é a direita e rosca à esquerda nem tanto, né? Mas é rosca de especiais, né? G85, nós temos um mandrilhamento com retorno programado, com G1, é aquele retorno. Ele aprofunda e
volta fazendo isso. Mas por que tem esse tanto de ciclo de mandrilhamento? Porque quando você faz um torneamento e se você repetir a medida, você pode retirar mais materiais e perder a medida. Então nós temos essa quantidade enorme de ciclo de mandrilhamento simplesmente pelo fato de te proporcionar o que você necessita. Você vai utilizar de acordo com a sua necessidade. Uma peça que a medida dela é aberta, não tem aquela importância toda, você pode utilizar um que retorna em G0. Ele pode riscar a peça lá, não tem problema. Tem uns que vai ter que afastar um pouquinho do centro para não ter contato de retorno na parada lá, não sair arranhando a peça. O G1, que é o nosso caso aqui agora, que é aquele que é o mandrilhamento e retorna na mesma velocidade de que ela aprofundou, ela retorna. Ele vai tirar mais materiais, mais material. Então a medida vai ficar um pouquinho maior do que a desejada. Então, tudo isso você tem que levar em conta. Então aqui, ó, o G86 nós temos um mandrilhamento com retorno com um avanço máximo. Então ele aprofundou, chegou à profundidade e retorna em G0. Vai dar aqueles riscos também, com rosca. Então, tudo isso aí você tem que usar de acordo com a sua necessidade. Se tem necessidade, beleza. Se não tem, vai ser um alívio ali para passar um parafuso ali, ou uma medida a mais, sei lá, que não interfere nem nada, não tem problema. Então você tem que utilizar conforme a sua necessidade. O mandrilhamento com um rebaixo, que é, por exemplo, um rebaixo para cabeça de parafuso, algo assim, tá ok? Nós temos G88, que é o mandrilhamento fino, um mandrilhamento de precisão, tão precisão que o cara ele vai parar e você vai retornar de forma manual. Nós temos essa opção também, o G88, aqui que não pode arriscar, você não pode correr o risco de acontecer nada. Então você ali terminou, ele para e você retorna manualmente, tá ok? Né? De acordo com as necessidades aí da usinagem. G89, nós temos o mandrilhamento com parada, ou seja, ele no final do perfil ele vai parar para regularizar a superfície da profundidade, tá ok? E nós temos o retorno com avanço programado, tá ok? G90, também outra função de preparação, que é coordenadas absolutas, ou seja, toda coordenada parte da mesma origem. G91, nós temos as coordenadas incrementais ou relativas, onde a máquina se encontra naquele momento, que ela parou ali, se torna o seu zero peça, o seu zero em X, o zero em Y e seu zero em Z. Então não importa onde, ou simplesmente é um ponto de parada ali da programação, se torna o seu zero. Então ao invés de você informar, fazendo o cálculo partindo lá da origem da máquina, a origem se torna o local que a peça, que a ferramenta se encontra no momento, tá ok? G92, nova origem. Também estabelece limite de rotação no torno. G92 também é um tipo semelhante ao G52, mas é outra opção também, tá ok? G94, nós temos outras funções aqui de preparação, que é o avanço milímetro por minuto, que é muito utilizado, mas em fresamento, e G95, que é milímetro ou polegada por rotação. Então, qual é a diferença dos dois? Bom, um é a rotação, o avanço é fixo. Independente da rotação que a máquina esteja, ele calcula o seu deslocamento em milímetro ou polegada por minuto. Num deslocamento de métrico, de metros por minuto, ou polegada por minuto. Perfeito? Milímetro por minuto ou polegada por minuto. E G95, que é bem mais utilizado para torneamento, que é milímetro por volta ou por rotação. Então é a quantidade que ele desloca para cada volta que a placa dá ali no torno, tá ok? Milímetro ou polegada. Por que milímetro ou polegada? Ele depende de outra condição previamente programada, que é o G20 ou G21. Se você estiver trabalhando com polegada, quando você colocar G95, vai ser polegada por rotação. Se você estiver trabalhando
com métrico, ele vai ser milímetro por rotação, por volta, perfeito? G98 são funções preparatórias para os ciclos fixos e G99 também. Esse aqui é o retorno, né? Depois de terminar o ciclo, ela retorna ao primeiro ponto lá de programação. Por exemplo, a G0, Z de 100. E a partir dali você começa o ciclo fixo. Então ele retorna naquele ponto. E o G99 retorna ao R, que é uma programação que está dentro do ciclo. Que vai ter um R, que é o valor de R, que é o valor de aproximação para iniciar o furo e para terminar o mesmo se caso o G99 estiver ativado. Eu sei que são muito códigos, são muitos. Tentei explicar aqui bem resumidamente cada um deles, mas olha, uma dica que eu posso informar para vocês, é muito código, mas eu decorei todos e você também pode e deve decorar. Todo programador tem que saber isso aqui de cor e salteado. Não existe programação ruim, código que não é legal, você tem que saber todos. Todos eles são utilizados em um determinado tipo de peça, em um determinado tipo de necessidade. Isso aí quem vai ditar para você é o tempo. Pode ser bobeira. Eu não uso isso não. Uma hora você pode precisar. Talvez, não hoje, não amanhã, mas uma hora vai aparecer alguma coisa e isso aqui vai te salvar, tá ok? Bom, dica então para você, como eu estudo para me memorizar, assim, como que eu estudo, é um método muito bom, eu aprendi isso dentro da aula de inglês que eu fazia, chamado de mnemônica. Esse método de repetição consiste em você estudar da seguinte forma, utilizando repetição, padrão de repetição. Exemplo, não estou falando para você fazer isso, caso você não quiser, beleza. Veja esse vídeo 6 vezes durante o dia. No outro dia você vê de novo, até você ficar enjoado. Depois você vê mais 6 vezes. Todas as falas que eu falar aqui, você vai memorizar. É igual, por exemplo, nós vemos, por exemplo, um capítulo do Chaves. Todo mundo sabe o que ele vai falar, de tantas vezes que você viu. A repetição, você memorizou até mesmo as palavras. Quando você começa a ver o capítulo do Chaves, você já decorou, você já aprendeu. Então isso é a mnemônica. É você ver, você repetir, você ouvir, você repetir ouvindo, repetir vendo, ou seja, no toque, que é a memória muscular. Então é você aguçar a sua memória, a sua percepção visual, auditiva, através da repetição. Isso aí é fantástico. Se você ver essa aula aqui 6 vezes, você vai enjoar da minha cara, mas você vai aprender todo esse código aqui. Beleza? Então é esse método que eu utilizo. Então como você pode fazer? Vamos lá junto aqui então. G0, deslocamento rápido. G1, interpolação linear. G2, interpolação circular. G3, interpolação circular anti-horário. Aí você pode ficar lá. G0, deslocamento rápido. G1, interpolação linear. G2, é assim, igual a tabuada mesmo. É você repetir, você entender qual que é o significado e você repetir várias vezes. Tabuada, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. E assim, mas sucessivamente, você vai repetindo. Esse é o método de memorização que deveria ser ensinado na escola, mas não é. Ok? Então, uma dica para você: leia o mesmo livro 6 vezes, veja o mesmo filme 6 vezes, se caso você quer pegar alguma informação importante, veja a mesma aula 6 vezes, se você tiver essa oportunidade. Faça o mesmo exercício 6 vezes por dia, durante uma semana, para você ver. Você vai dominar qualquer coisa que vir na sua mão. Perfeito? Então, nossa videoaula encerra por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço.